Glória a Deus. Queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a que hora você vai estar acessando e assistindo este vídeo, mas eu espero que você seja muito abençoado com a nossa leitura diária deste dia. Espero também que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele é o príncipe da paz, esteja com você e com a tua família, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria, é um privilégio estarmos aqui para esse nosso momento de reflexão ou de leitura diária na palavra de Deus. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho sido muito edificado, abençoado com esse nosso momento de todos os dias. Ame a palavra de Deus, sabe? Precisamos amar essa palavra e nos apegar a ela, porque ela é o caminho que nos conduz à vida eterna, porque a palavra é o próprio Jesus. Você que tem esse amor pela palavra e ainda não é inscrito ao canal, se desejar se juntar a nós, inscreva-se no canal, ative o sininho na opção todas. Se quiser, porque é de graça, não te custa absolutamente nada, deixa o like, comente o vídeo e também compartilhe o link com outras pessoas. Amém? Para nossa leitura de hoje, eu quero ler com você Lucas, capítulo de número 8, assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam a Jesus e os seus discípulos. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem a semente, com ela o sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava esta parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre em um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar por causa da multidão.
e lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco e, em companhia dos seus discípulos, e lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas, e eles lhes obedecem? Então rumaram para a terra dos Gesarenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não nos atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, isto porque muitos demônios tinham entrado naquele homem. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído daquele homem, entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogaram e morreram. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gesarenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por detrás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Jairo, não tenha medo,
Apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas apenas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Glória a Deus, uma palavra encorajadora que nos leva a crer que este dia será um dia abençoado, porque o mesmo Jesus que ressuscita os mortos, o mesmo Jesus que cura, que sara, liberta e transforma, é o mesmo Jesus que diz que está conosco todos os dias das nossas vidas. Então creia, nesse momento ele está aí com você e ele com você, você terá um dia, apesar das lutas, das dificuldades, dos obstáculos, um dia de sucesso e de vitória em nome do próprio Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado por esta palavra. Pai, o que nos alegra é saber que o Senhor não muda, não há variação de mudança no Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. O mesmo Deus de poder que fez milagre no passado é o mesmo Deus e o mesmo poder que opera milagre hoje. Aleluia. Então, meu Pai, que não venhamos olhar, meu Deus, para as dificuldades, para os obstáculos, mas olhar para o Deus que tudo pode. Para o Deus que, quando age, não há quem possa impedir o milagre de acontecer. Em nome de Jesus, que a nossa fé, Pai, esteja firmada em Ti, porque firmada no Senhor, teremos vitória. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, queridos? Creia que a tua fé leve você mais para perto de Jesus. Perto de Jesus. O teu dia será vitorioso. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus ilumine o teu dia. E que nele, em tudo, ele te prospere. Em nome de Jesus, graça e paz.